Salve, salve turma, professor Paulo Henrique aqui mais uma vez com vocês e agora a gente vai falar um pouquinho sobre coenzima Q10, na verdade trazendo uma continuidade, né, da parte 1 que a gente comentou e agora trazer mais alguns detalhes da coenzima Q10, beleza? A nível de mecanismos bioquímicos, a coenzima Q10 ela representa uma das moléculas mais versáteis, né, e essencial no metabolismo celular. É um cofator lipofílico que desempenha papéis cruciais na produção de energia, defesa, antioxidante e sinalização celular, sendo fundamental para o equilíbrio dos organismos aeróbicos. A nível de característica de cadeia respiratória ou cadeia mitocondrial, a cadeia respiratória mitocondrial faz parte, ou melhor, é o sistema bioenergético mais eficiente das células, responsável pela produção de aproximadamente 90% de adenosina trifosfato. Este complexo sistema multiproteico está localizado na membrana interna mitocondrial e é composto por 4 complexos principais. A coenzima Q10 ela funciona como uma ponte, né, para melhorar de forma crucial esse processo, né, conectando diferentes complexos e permitindo o fluxo contínuo de elétrons que impulsionam a síntese de adenosina trifosfato. Então você entende que a CoQ10 vai ser a ponte que vai facilitar essa produção, ou melhor, esse fluxo contínuo de elétrons para impulsionar cada vez mais o estímulo de ATP no organismo. O transporte de elétrons e mecanismo molecular, a gente tem a nível de complexo 1, o NADH desidrogenase, ela oxida o NADH e transfere elétrons para a CoQ10. Este complexo vai bombear aproximadamente 4 prótons através da membrana, ou seja, por sequência, na verdade. A CoQ10 móvel, ela atua como transportadora lipossolúvel, movendo-se de forma livre na bicamada lipídica entre os complexos 1, 2 e 3. Já o complexo 3, geralmente o citocromo BC1 recebe elétrons do CoQ10 e os transfere para o citocromo C, bombeando mais prótons. Esse fluxo, esse ordenamento, né, de coordenação de elétrons, eles estabelecem um gradiente eletroquímico de prótons essenciais para a síntese de ATP, beleza? No que diz respeito aos gradientes de prótons e síntese de ATP, o transporte de elétron mediado pela coenzima Q10 é fundamental para estabelecer o gradiente de prótons, né, força protomotiva, através da membrana mitocondrial interna. Esse gradiente eletroquímico ele representa uma energia potencial armazenada e apresenta como característica o bombeamento de prótons, um desenvolvimento de gradiente estabelecido e maior porte de síntese de adenosina trifosfato. Quando eu penso em bombeamento de prótons, a gente tem que os complexos 1, 3 e 4 eles utilizam a energia dos elétrons para transportar H+ para o espaço intermembranar. Já no gradiente estabelecido, a concentração elevada de prótons no espaço intermembranar vai criar o quê? Um potencial eletroquímico. Como consequência, a ATP sintase utiliza o fluxo de prótons de volta à matriz para fosforilar ADP, que é adenosina difosfato, em adenosina trifosfato. Beleza? Outro ponto-chave diz respeito ao papel redox de ubiquinona a ubiquinol. Essa versatilidade da coenzima Q10 ela reside na sua capacidade de alternar entre os estados oxidativos, tá? Ou oxidado, tá? E o reduzido, que é o ubiquinol, reduzido. Beleza? Então,
Essa capacidade de alternar, essa transcrição reversível é fundamental para múltiplas funções celulares. Por exemplo, a ubiquinona na forma oxidada aceita elétrons, ou melhor, recebe elétrons. O ubiquinol na forma reduzida, ele doa, fornece elétrons. E a semiquinona é o intermediário radicalar, né? Ela fica no intermédio ali de recebimento e doação de elétrons. Essa capacidade redox permite que a coenzima Q10 funcione de forma simultânea com cofatores respiratórios e antioxidantes celulares, beleza? Na ação antioxidante direta, o ubiquinol vai neutralizar radicais livres, como por exemplo, superóxidos, radical de hidroxila, os peroxis, protegendo as biomoléculas críticas. Na proteção lipídica, observa-se que existe uma prevenção da peroxidação lipídica nas membranas celulares, mantendo a integridade estrutural e funcional do sistema membrana. Já na defesa proteica, observa-se que os grupos sulfidrilas eles são protegidos por proteínas e enzimas contra a oxidação, preservando a atividade catalítica, que é essencial nessa fase. Beleza? Quando a gente pensa em regeneração dos antioxidantes, a coenzima Q10 ela desempenha um papel central na rede antioxidante celular, regenerando outros antioxidantes essenciais e aplicando a capacidade defensiva local da célula. E aqui a gente tem a vitamina E, a vitamina C e a glutationa. O ubiquinol ele regenera o alfa-tocoferol oxidado, restaurando sua capacidade antioxidante nas membranas. E aqui vale destacar que a vitamina E tem uma característica altamente lipossolúvel, beleza? Já na vitamina C, ela contribui de forma indireta para a regeneração de ascorbato, mantendo os níveis adequados de vitamina C. Então, o que a gente está trazendo aqui? Características da coenzima Q10 frente a essas vitaminas no nosso organismo, né? Frente a essas vitaminas como um todo. Então, você vê aí que a vitamina C ela contribui, ela vai estimular de forma indireta a regeneração de ascorbato. E isso vai manter os níveis adequados de vitamina C no organismo. Outro ponto-chave que a gente precisa falar é que a vitamina C, diferente da vitamina E, ela é altamente hidrossolúvel. Outro ponto diz respeito à glutationa, que interage com o sistema glutationa, preservando reserva de GSH para defesa antioxidante. Beleza, gente? No que diz respeito à estabilização das membranas celulares, como as moléculas são altamente lipofílicas das membranas, a coenzima Q10 ela vai ter o quê? Uma forma, uma facilitação de se integrar a essas bicamadas de uma forma muito mais simples devido à afinidade. E esta inserção ela não é meramente estrutural, mas funcionalmente crítica para o equilíbrio. A gente tem a inserção membranar, a fluidez membranar e a integridade estrutural. Quando eu penso em inserção, a cauda isoproteinoide da estrutura da coenzima Q10 ela vai se ligar ou ancorar-se na região hidrofóbica. Então, para quem não lembra, gente, hidrofobia fóbica vem medo de quê? Medo de água. Então, você tem lá na membrana mais ou menos esse desenho aqui que eu vou fazer, tá? Mais ou menos assim. Onde isso aqui é didático, tá, gente? Mais representativo para vocês. Onde você está vendo o círculo. Esse círculo ele é a parte que está voltada para o meio intracelular e para o meio extracelular. Então a gente considera como uma parte hidrofílica que tem afinidade com a água, certo? E a parte hidrofóbica é essa aqui, ó, do meio. Então quando ele fala assim, ancora-se a região hidrofóbica, é nessa parte que você vai observar.
enquanto o anel de quinona permanece próximo à interface aquosa. Então você vai observar que a estrutura da coenzima Q10 vai se ligar uma parte dessa estrutura na cavidade, ou melhor, na parte hidrofóbica, certo? E a outra parte na parte o que? Hidrofílica, beleza? Na fluidez membranar, observa-se ali a viscosidade e a permeabilidade, otimizando a função de proteínas membranares e transporte iônico. Na integridade, previne a ruptura membranar e mantém gradientes iônicos essenciais para a função celular. Então, o que a gente observa? Outra característica da CoQ10 é garantir essa integridade estrutural. Então, se eu garanto integridade estrutural, eu estou prevenindo a ruptura para facilitar ali o equilíbrio de gradientes iônicos, beleza? Proteção contra peroxidação lipídica. A gente tem ali as fases de iniciação, radicais livres irão atacar ácidos gráficos poliinsaturados, formando radicais lipídicos. Como consequência, tem-se a propagação. Os radicais lipídicos vão reagir com oxigênio, gerando radicais peroxil, que irão perpetuar o dano. Porém, a coenzima Q10 vai intervir, o biquinol vai interceptar esses radicais de peroxil, interrompendo a cascata oxidativa, ou seja, bloqueando. Como consequência, na terminação ocorre uma formação de produtos estáveis, preservando a integridade membranar. Então, outra característica da coenzima Q10 é essa proteção contra a peroxidação de lipídios, beleza? Esse mecanismo é particularmente importante em tecidos com alta densidade mitocondrial, como por exemplo, coração e músculos esqueléticos. Daí vem o que o Tio falou na primeira aula, uma das principais características ou algumas pesquisas de respeito à função da coenzima Q10 como protetora cardiovascular. Muitos autores estão trazendo cada vez mais evidências científicas com essa característica da coenzima Q10, beleza? Outro ponto diz respeito à sinalização de expressão gênica. Além das funções bioenergéticas e antioxidantes, a CoQ10 emerge como modulador importante na sinalização celular. Obviamente que evidências estão cada vez mais crescentes indicando o envolvimento da regulação na expressão gênica através de múltiplas vias. A função regulatória permite que a CoQ10 a influenciar processos celulares fundamentais, adaptando o metabolismo celular nas condições fisiológicas e ou patológicas. Beleza? Outro ponto diz respeito às vias inflamatórias. Geralmente, no NF-κB, a CoQ10 inibe a ativação do fator de transcrição NF-κB, reduzindo a produção de citocinas pró-inflamatórias, como interleucinas, fator de necrose tumoral, entre outros. MAPK. Nesse caso de via inflamatória, a gente observa que a coenzima Q10 ela modula vias de proteínas quinases ativadas por mitógenos, influenciando respostas celulares ao estresse e inflamação. E o NRF2 ativa fator de transcrição, induzindo a expressão de enzimas antioxidantes endógenas como o SOD e a catalase. Beleza? Metabolismo energético, a gente tem ali a CoQ10 que vai influenciar a expressão de genes relacionados ao metabolismo energético, otimizando a produção de ATP. Diante disso, a gente vai ter a biogênese mitocondrial, regulação de enzimas respiratórias e modulação de metabolismo lipídico. Quando a gente fala de biogênese mitocondrial, a CoQ10 vai estimular a expressão de PGC1-alfa e fatores de transcrição mitocondrial, promovendo a formação de novas mitocôndrias, ou seja, vai estimular a replicação das mitocôndrias. Quando eu penso em enzimas respiratórias, a CoQ10 regula de forma positiva genes codificantes de complexos das cadeias respiratórias,
otimizando a capacidade oxidativa. Outro ponto-chave diz respeito à modulação das enzimas da beta-oxidação e da síntese de ácidos gráficos, adaptando o metabolismo às necessidades energéticas. Beleza, gente? Outro ponto-chave da CoQ10 diz respeito ao controle da apoptose, da morte celular programada. A CoQ10 desempenha papel dual na regulação da morte celular programada, protegendo células saudáveis enquanto permite a eliminação de células disfuncionais. Como característica principal, na proteção celular, inibe a liberação de citocromo C mitocondrial, estabiliza potencial membrana mitocondrial, reduz a ativação de caspases iniciadoras e preserva a integridade do DNA nuclear. A nível de sinalização apoptótica, a CoQ10 pode modular a expressão de proteínas BCL2, influencia na permeabilização mitocondrial, regula a atividade do P53 em resposta ao estresse e coordena a resposta celular ao dano oxidativo. Papel antioxidante sistêmico. O biquinol circulante representa uma das principais defesas antioxidantes e sistêmicas, protegendo componentes plasmáticos e tecidos contra dano oxidativo. Aí vem a proteção cardiovascular, que já mencionei para vocês, proteção vascular e neuroproteção. Quando a gente pensa na neuroproteção, a coenzima Q10 ela vai atravessar a barreira hematoencefálica parcialmente, oferecendo proteção contra o estresse oxidativo neuronal e degeneração relacionada à idade. Na vascular, ela vai prevenir a oxidação de lipoproteínas LDL no plasma, reduzindo a formação de placas ateroscleróticas e mantendo a função endotelial adequada. E já na proteção cardio, em tecidos de alta demanda energética como coração e músculo, o biquinol vai neutralizar espécies reativas geradas pelos metabolismos intensos, prevenindo cardiomiopatias e disfunção contrátil. Beleza? Outro ponto diz respeito à integração dos mecanismos da CoQ10, atividade bioenergética, transporte de elétrons e síntese de ATP, antioxidante, neutralização direta e regeneração, membranar, estabilização e proteção, regulatória, sinalização e expressão gênica sistêmica, proteção cardiovascular. A CoQ10 representa um exemplo excepcional de como uma única molécula pode interagir em múltiplos processos celulares fundamentais. Beleza, gente? E agora a gente entra nos mecanismos de ação da coenzima Q10 como suplemento. Beleza? No panorama de mecanismos de ação, a coenzima Q10 atua através de múltiplos mecanismos interconectados, proporcionando benefícios sistêmicos que vão desde a otimização energética celular até a proteção contra danos oxidativos. A sua função farmacológica é baseada em dois pilares fundamentais: a otimização energética e a proteção antioxidante. O que quer dizer essa otimização? Sempre trabalhar com o aumento da eficiência da cadeia respiratória mitocondrial e a produção de adenosina trifosfato. Na proteção antioxidante, trabalhar a característica de neutralização de espécies reativas de oxigênio e regeneração antioxidante. Esses dois mecanismos, ou mecanismos centrais, eles irão se desdobrar em 7 áreas principais da atuação, terapêutica de cada uma dessas particularidades moleculares e implicações clínicas específicas. A primeira delas, a gente traz aí o reforço bioenergético mitocondrial, que geralmente a gente tem ali aquilo que a gente já mencionou: saturação mitocondrial, transporte eletrônico e gradiente de prótons. Quando eu penso na suplementação de coenzima Q10, ela vai aumentar de forma significativa a disponibilidade dessa coenzima na membrana mitocondrial, onde atua como transportador para essas 3 características. Na saturação, o aumento da concentração de CoQ10 nas membranas mitocondriais, muita saturação de mitocôndrias, principalmente referente ao acúmulo de CoQ10.
Transporte de elétrons com a maior capacidade de transporte entre os complexos 1, 2 para 3 e gradiente de prótons vai tender aí a aceleração de fosforilação oxidativa e estabelecimento de gradiente eletroquímico. Beleza? Bora mais. Ação antioxidante sistêmica, aí o ponto-chave que a gente já comentou também, a forma reduzida, que é o biquinol, ele atua como um poderoso antioxidante lipossolúvel, neutralizando espécies reativas de oxigênios. Quais são os principais alvos moleculares? Superóxido, hidroxila e peróxidos lipídicos. Geralmente, essa regeneração antioxidante, ela, com a coenzima Q10, ela vai prolongar as ações de vitamina E e vitamina C, facilitando a regeneração nas suas formas ativas e amplificando o sistema de defesa antioxidante. Geralmente, na implicação clínica, ocorre uma redução significativa de danos oxidativos a lipídios de membrana, proteínas estruturais e DNA mitocondrial, contribuindo sempre para o quê? Prevenção do envelhecimento das células precoce. Então você tem aí mais uma característica dessa enzima, coenzima Q10, que é extremamente importante para o equilíbrio orgânico. Quando a gente pensa no miocárdio, a gente traz que o miocárdio ele apresenta uma das maiores densidades mitocondriais, maior gasto energético de aproximadamente 40% do volume celular ocupado por mitocôndrias. Essas características tornam o coração particularmente responsivo à suplementação com coenzima Q10, beleza? Aí a gente traz aqui umas características importantes como metabolismo energético, aumento de biodisponibilidade ou disponibilidade de ATP, proteção vascular com a redução da oxidação do LDL, colesterol. Beleza, gente? Modulação anti-inflamatória, já falamos também, inibição de NF-κB, modulação imune no que diz respeito à regulação da função de macrófagos e linfócitos, principalmente essa regulação em função por estímulos de quimiotaxia, né? Tende a regular também ali. Redução de citocinas, diminuição de interleucina 6, interleucina 1 beta, fator de necrose tumoral, entre outros. Beleza? Já na neuroproteção e função cognitiva, o tecido nervoso ele é caracterizado por alta demanda energética e elevada suscetibilidade ao estresse oxidativo, tornando o alvo prioritário para os efeitos neuroprotetivos da coenzima Q10. Uma característica diz respeito à otimização da produção de ATP em neurônios e células gliais. Isso vai gerar uma característica energética neural, onde nós iremos chamar de bioenergética ou bioenergia neural. Outro ponto-chave diz respeito à proteção sináptica, né, principalmente no que diz respeito à preservação de proteínas essenciais do transporte sináptico e na prevenção neurodegenerativa com a redução da morte neural programada, apoptose. Beleza? Outro ponto-chave, proteção muscular em terapias com estatinas. Estatinas amplamente prescritas para o controle do colesterol, elas inibem a enzima HMG-CoA redutase, bloqueando não apenas a síntese de colesterol, mas também a produção endógena de coenzima Q10. A nível fisiopatológico da miopatia por estatinas, observa-se o que? Uma depressão da coenzima Q10 endógena, o comprometimento da cadeia respiratória, déficit energético muscular e manifestação de sintomas musculares. Beleza? Com a suplementação, a reposição exógena de coenzima Q10, ela restaura o transporte eletrônico mitocondrial, normalizando a produção de ATP e aliviando sintomas como mialgia, fadiga e fraqueza muscular. Na recomendação clínica, observa-se sempre o que? Considerar a suplementação profilática em pacientes com terapias prolongada com estatinas de alta potência. Então aqui você tem aí, né, uma atividade sinérgica frente a um efeito adverso
de determinado fármaco, no caso aqui a estatina, beleza? 7. Otimização da performance física. Você tem ali durante os exercícios de alta intensidade ocorre um aumento do consumo de oxigênio e consequentemente elevação da produção de espécies reativas. A coenzima Q10 atua como modulador metabólico nessa condição. No pré-exercício, otimização ajuda a otimizar o metabolismo oxidativo muscular. Durante, reduz o acúmulo de lactato e manutenção de eficiência energética. E no pós-exercício, aceleração de recuperação e redução de marcadores de estresse oxidativo. E a gente já tem alguns benefícios que estão documentados, como um aumento significativo da resistência física, redução da percepção de fadiga e otimização de processos de recuperação muscular pós-treino. Beleza, gente? Biodisponibilidade nas formulações. Hoje vocês podem encontrar esses produtos nas formas farmacêuticas, no caso a ubiquinona, forma oxidada, forma tradicional, requer sempre a conversão hepática, biotransformação de fase 1. O ubiquinol, que já é a forma ativa ou reduzida, ele apresenta maior biodisponibilidade, e formulações lipossomais, tecnologias de encapsulamento para melhorar a absorção. A nível de farmacocinética, a coenzima Q10 ela apresenta uma absorção variável que vai de 5 a 10% por dose oral, sendo significativamente melhorada quando administrada com as refeições ricas em lipídios. Aí a característica de altamente lipossolúvel. O tempo de meia-vida é de aproximadamente 33 horas, tá bom, gente? Permitindo a dosagem, uma dosagem uma vez ao dia. E as concentrações teciduais atingem o estado de equilíbrio após 2 a 4 semanas de suplementação. Então você tem aí mais um ponto-chave que diz respeito ao tempo de meia-vida da coenzima Q10, que é de 33 aproximadamente 32 a 33 horas, beleza? Aqui eu trago algumas dosagens, tá? Isso aqui não é recomendação de uso, mas é o que está dentro das evidências científicas. De 100 a 200 prevenção geral, 200 a 400 trabalha diretamente a cardioproteção, 300 a 600 neuroproteção e de 100 a 300 proteção muscular, beleza? Lembrando que as doses devem ser sempre individualizadas, trabalhando as características específicas de cada paciente, beleza, gente? No que diz respeito a interações, já comentou na aula passada também, aqui eu trago de novo para vocês, com anticoagulantes como varfarina, quimioterápicos como a doxorubicina, e com alguns antipertensivos por efeito aditivo na redução da pressão arterial, né, sendo necessário ajuste posológico, né, sempre que possível. É fundamental sempre, gente, avaliar o perfil farmacológico completo de cada paciente antes de iniciar qualquer tipo de suplementação, especialmente em terapias cardiovasculares complexas. E aqui eu trago mais algumas evidências para vocês. Sempre é bom comentar. Então aqui tem 3 estudos onde você vai ver ali, ó, redução, diminuição, melhora significativa. Então, cada vez mais hoje a gente tem aí, né, essas evidências voltadas para a coenzima Q10. Estudos randomizados controlados demonstram eficácia consistente em múltiplas condições clínicas com perfil de segurança bem estabelecido. As evidências atuais suportam o uso de coenzima Q10 em cardiologia, neurologia e medicina do exercício como benefícios documentados em ensaios clínicos robustos, beleza? No perfil de segurança, excelente tolerabilidade com mais de 30 anos de uso clínico, efeitos adversos raros, geralmente leves, desconforto, trato gastrointestinal, cefaleia discretas. População especial, cuidado sempre ali com gestação e lactação. Se faz necessário cada vez mais o desenvolvimento ou monitoramento clínico. A coenzima Q10 apresenta excelente perfil de relação risco-benefício, sendo classificada como um suplemento seguro pelas principais agências regulatórias internacionais.
Outro ponto-chave aqui quando a gente pensa em energia mais proteção e saúde celular, a gente precisa entender que a coenzima Q10 sempre vai auxiliar na otimização energética e na proteção anticoagulante. Diante disso, a gente traz para vocês que a coenzima Q10 vai atuar através de mecanismos complementares e cinéticos, oferecendo benefícios multissistêmicos com aplicações terapêuticas bem documentadas. A sua suplementação representa estratégia farmacológica segura e eficaz para a otimização da função mitocondrial. Implicação na prática: o entendimento dos mecanismos moleculares da coenzima Q10 fundamenta sua aplicação clínica racional, permitindo a prescrição baseada em evidências para múltiplas condições patológicas. Beleza, gente? E aqui eu trago uma atenção para vocês no canal, tá? Geralmente vocês estão observando que o tio PH está colocando algumas aulas aqui, às vezes com alguns assuntos que, poxa, ele falou da aula X, agora ele está falando sobre isso daqui, mas é esse o objetivo, gente. Porque no nosso canal a gente tem ali a nossa playlist, tá? Então você que quer estudar, por exemplo, os assuntos da farmácia 5.0 vai ter, a parte de suplementação vai ter, a parte de farmacogenética vai ter, a parte de farmacologia básica vai ter, a parte de interação medicamentosa vai ter, e logo menos Titio PH vai estar colocando aqui um assunto novo, onde eu vou trazer um conteúdo cheio para vocês aí, como se fosse um curso, tá? De direito farmacêutico para vocês estarem acompanhando. As aulas já estão preparadas, tá bom? Logo, logo eu vou colocar aqui para vocês. Então, para finalizar, meu forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não deixe de curtir, comentar, compartilha com teu colega, tá? Que o objetivo aqui do nosso canal é sempre levar uma dica, um assunto, tentar otimizar o tempo de vocês aí para os estudos, beleza? Então, forte abraço do professor Paulo Henrique e até a próxima. Valeu!